Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje começa os jogos da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então a gente vai falar bastante sobre esses jogos. Corinthians joga amanhã, já vou pegar a tabela aqui, vou falar jogo a jogo aqui para vocês com os resultados das primeiras partidas, tá? Vamos falar bastante também sobre Rodrigo Garro. Rodrigo Garro treinando ontem, puta que pariu. Quem conseguiu ver os vídeos, né, do treinamento do Corinthians ontem, deu pra ter uma esperança com o Rodrigo Garro. Vamos falar sobre Hugo Souza também. Tem bastante assunto pra gente falar nesse vídeo aqui, rapaziada. Mas antes, eu peço pra vocês ajudarem o canal aqui. Deixe seu like aí no vídeo, compartilhe o vídeo pra fortalecer. Deixe seu comentário, fortalece bastante aqui o canal, beleza, rapaziada? Bom, vamos lá. Vamos colocar a tabela da Copa do Brasil aqui pra vocês, ó. Ela não tá separada por jogos hoje, amanhã e quinta-feira, mas vamos colocar jogo a jogo, vou falar aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Hoje tem 7 horas da noite, Vasco e Operário, rapaziada. Vasco e Operário, o primeiro jogo, o Operário empatou com o Vasco em casa e agora o Vasco decide a classificação lá em São Januário, hein? Jogo perigoso pro Vasco, hein, rapaziada? Jogo perigoso pro Vasco, apesar do Vasco vir de uma grande vitória no Campeonato Brasileiro, ganharam de 3-0 do Fortaleza, eu acho que é um jogo muito perigoso pro Vasco. Esse time do Operário aí não deve ser um time fraco, não, vai dar trabalho pro time do Vasco, mas eu acho ainda que o Vasco passa com uma vitória magra nesse jogo hoje, até um empate também, os pênaltis também, mas eu acho que o Vasco passa por estar jogando na sua casa, tá, rapaziada? E aí, amanhã, Aparecidense e Fluminense, 7h30 da noite. O primeiro jogo foi 1-0 pro Fluminense. Vocês vão ver aqui que os resultados dos primeiros jogos, rapaziada, teve um resultado elástico só. Os outros resultados foi tudo vitória magra, hein, rapaziada? Dos times grandes, hein? E time que perdeu, time grande também que perdeu no primeiro jogo, hein? Então, assim, eu acho também que o Fluminense passa nesse jogo, mas vai ser bem difícil também. Vai ser uma vitória magra também, 2-1, 1-0 pro Fluminense, mas eu acho que o Fluminense passa esse jogo também. E aí, amanhã também temos 7h30 da noite, Bahia e Paysandu. O primeiro jogo o Bahia ganhou lá no Mangueirão do Paysandu e eu acho que esse jogo tá muito bem encaminhado pro Bahia passar jogando em casa. Eu acho que o Bahia é franco favorito para passar da próxima fase, então eu acho que ganha tranquilo esse segundo jogo do Paysandu. E aí na quinta-feira, no Mané Garrincha, Capital contra o Botafogo, quinta-feira, 9h30 da noite. Aí não tem o que falar, né, rapaziada? Botafogo já tá classificado já. Botafogo ganhou o primeiro jogo no Newton Santos de 4-0. Então, aí já dá pra cravar que o Botafogo tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quinta-feira também, às 19 horas, tem Maracanã e Internacional. Internacional ganhou o primeiro jogo do Maracanã 1-0 e eu posso cravar que o Internacional está nas oitavas de final, até porque o Maracanã vendeu o mando de campo para o Orlando Scarpelli. Só vai ter torcedor do Internacional. O Internacional não vai jogar na sua casa, no Beira-Rio, mas vai estar jogando praticamente em casa, porque só vai ter torcedor do Internacional. O Internacional que já ganhou o primeiro jogo, vai jogar praticamente em casa. Então dá pra cravar que o Internacional também está nas oitavas de final, tá, rapaziada? E aí, amanhã, às 7 horas da noite, Fortaleza e Retrô. Fortaleza e Retrô no Castelão, na casa do Fortaleza. Lembrando que no primeiro jogo, empate entre Retrô e Fortaleza. O Retrô tava ganhando esse jogo, Fortaleza empatou bem no finalzinho do jogo. Vai ser um jogo complicado pro Fortaleza, rapaziada. O Fortaleza esse ano tá oscilando demais, vem de uma pancada no Campeonato Brasileiro, que foi a derrota pro Vasco, que eu já tinha falado acima aí pra vocês. Então eu não sei não esse jogo, hein, rapaziada. Esse jogo aí pode complicar pro Fortaleza, hein. Pode complicar pro Fortaleza e o Retrô pode ser a surpresa dessa terceira fase da Copa do Brasil. O Retrô pode passar nesse jogo contra o Fortaleza. Hoje tem Atlético Paranaense e Brusque. O primeiro jogo 0-0 e agora o Atlético Paranaense joga na sua casa contra o Brusque. Esse é outro jogo que eu tenho quase certeza que o Atlético Paranaense não ganha, rapaziada. O Atlético Paranaense tá na segunda divisão, tá mal na segunda divisão, fez um campeonato fraco, campeonato paranaense, fraco pra caramba. O Brusque é de lá também, então eles se conhecem. O Brusque é um time chato. O Brusque, pelo que eu tava vendo aí, o último jogo do Brusque na série... Tudo bem que o Brusque é de Série C, né, rapaziada? Mas o último jogo do Brusque da Série C, eles meteram 4-0 na Ponte Preta, em Campinas.
4-0 pro Brusque na Ponte Preta em Campinas. Então vem embalado. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ser eliminado, viu, rapaziada? Até porque o Atlético Paranaense vem de vexame em cima de vexame, desde o ano passado, né, rapaziada? E aí na quinta-feira também, no Allianz Parque, 7h30 da noite, Palmeiras e Ceará. O primeiro jogo, o Palmeiras ganha lá no Castelão do Ceará. Eu acho que o Palmeiras é franco favorito para se classificar, óbvio, até porque ganhou o primeiro jogo e decide em casa, mas não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras. O time do Ceará é um time chato, é um time enjoado, é um time que gosta de aprontar, mas eu acho que o Palmeiras passa para as oitavas de final da competição, tá, rapaziada? Ainda mais pelo resultado que teve fora de casa, 1-0 lá no Castelão. E aí, rapaziada, amanhã, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Maringá. O Maringá que empatou com o Atlético Mineiro no primeiro jogo, jogando lá no estádio do Maringá. 2-2, e agora o Atlético Mineiro decide em casa, na Arena MRV, amanhã às 9h30 da noite. Eu acho que o Atlético Mineiro tem tudo para se classificar. Não teve um resultado positivo no primeiro jogo, porém não perdeu também. Então eu acho que o Atlético Mineiro, jogando dentro da sua arena, tem tudo para se classificar para as oitavas de final da competição. E aí, Flamengo e Botafogo da Paraíba, amanhã às 9h30 da noite. Aí eu cravo que o Flamengo tá classificado, se joga no Maracanã amanhã às 9h30, até porque o Flamengo ganhou fora de casa de 1-0 do Botafogo da Paraíba. Flamengo que não está jogando muito bem, porém o time do Botafogo da Paraíba é um time limitado, fraco, e o Flamengo jogando em casa com um resultado positivo fora da sua casa, eu acho que se classifica tranquilo para as oitavas de final, tá? E aí também, hoje esse jogo, hein, rapaziada? Náutico e São Paulo. O São Paulo que ganhou o primeiro jogo no Morumbis por 2-1, decide agora lá nos aflitos, em Náutico, né, que é difícil pra caramba jogar lá. E o Náutico tá com a espinha na goela aqui, hein, rapaziada? Porque pegou vários vídeos de São Paulinos aí desdenhando, principalmente no primeiro jogo, falando que o São Paulo ia meter 5-0, ia ser 4-0 pro São Paulo. Eles fizeram um vídeo desses caras, desses São Paulinos babacas aí, da mídia aí, falando sobre isso daí. Colocaram pra torcida do Náutico, colocaram pros jogadores. Esse jogo o bicho vai pegar, rapaziada. Esse jogo não dá pra cravar que o São Paulo tá classificado. Esse jogo o bicho vai pegar hoje lá nos aflitos. Eu vou assistir esse jogo aí, vou acompanhar pra ver como que vai ser esse jogo aí. Até porque o time do Náutico, jogando aqui no Morumbis, não fez um jogo ruim, saiu ganhando com um golaço, esqueci o nome do cara. Então o São Paulo vai ter que se cuidar e se cuidar muito nesse jogo hoje. Espero que o São Paulo seja eliminado, tá, rapaziada? Bom, e aí no Serra Dourada, na quinta-feira, 7 horas da noite, Vila Nova e Cruzeiro. O Cruzeiro que ganhou o primeiro jogo de 2-0 contra o Vila Nova. Na minha opinião, o Cruzeiro já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro vem numa crescente, né, depois da eliminação vexatória na Sul-Americana, vem numa crescente até no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro passa e passa tranquilo esse jogo contra o Vila Nova para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, rapaziada, na quinta-feira, 9h30 da noite, no Rei Pelé, CRB e Santos. Que jogo, hein, rapaziada? No primeiro confronto, o Santos empatou na Vila Belmiro contra o CRB. O CRB teve um pênalti no finalzinho do jogo, que se o cara faz o gol, ia complicar de vez a situação do Santos. O Santos conseguiu esse empate heróico, porque não jogou porra nenhuma no primeiro jogo, e agora decidindo lá no Rei Pelé, vai ser complicado pro Santos, rapaziada. Vai ser complicado. Eu não sei não, esse futebolzinho que o Santos tá jogando, eu acho que o CRB passa do Santos e elimina o Santos nessa fase, tá, rapaziada? E amanhã, rapaziada, aí o nosso jogo que a gente tá esperando, aguardando, Corinthians e Novo Horizontino. Lembrando, no primeiro confronto lá em Novo Horizonte, o Corinthians ganha de 1-0, traz um resultado positivo para a Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena a gente sabe que é uma força muito grande do Coringão. O Corinthians, ele me preocupa por conta do desempenho dele mesmo. Eu venho falando aqui para vocês, o que me preocupa não é o adversário, é o próprio Corinthians. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Corinthians passa, até porque construiu o resultado fora de casa e decide dentro da Neoquímica Arena. Mas o Corinthians tem que abrir o olho. O Corinthians tem que jogar esse jogo para vencer. Não é entrar e segurar o resultado, colocar o resultado aqui debaixo do braço e vamos tentar um empatezinho para se classificar. Não! Tem que jogar para ganhar esse jogo. E vamos ver quem que vai estar disponível pro Dorival para entrar nesse jogo, mas se Deus quiser o Coringão passa para as oitavas de final da Copa do Brasil. E na quinta-feira também, 9h30 da noite, Bragantino e Criciúma. O Bragantino que tá me surpreendendo no Campeonato Brasileiro, tá fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota pro Palmeiras.
Porém, o Criciúma ganhou o primeiro jogo de 1-0, hein, rapaziada? Então o Bragantino vai ter que reverter esse resultado. Eu não acompanho o futebol do Criciúma, mas eu acho que o Bragantino consegue reverter pelo que eu tô vendo no campeonato da Série A, né, rapaziada? Pelo campeonato brasileiro da Série A que o Bragantino está fazendo, eu acho que o Bragantino passa do Criciúma e consegue reverter esse placar. E aí hoje também, 9h30 da noite, Grêmio e CSA, rapaziada. Olha, que é outro jogo também que pode eliminar um grande, hein, rapaziada? O CSA ganhou lá no Rei Pelé o primeiro jogo de 3-2. O Grêmio não tá jogando bem. Perdeu mais uma no final de semana pro São Paulo, lá no Morumbi. A gente sabe que do jeito que foi essa derrota do Grêmio, né? Com pênalti mandrake, né? Mas aí a mídia não escancara isso daí, né? Um pênalti mandrake a favor do São Paulo, mas o Grêmio não vem jogando bem. O Grêmio, principalmente dentro da sua arena, oscila demais mesmo. Então vamos ver, rapaziada. Vamos ver esse jogo aí. O CSA pode surpreender na arena do Grêmio aí e pode acontecer de o Grêmio não passar para as oitavas de final, hein, rapaziada. Vou torcer também pro Grêmio não passar e que seja eliminado logo de cara, rapaziada. Bom, é isso aí. Esses são os palpites da Copa do Brasil que começa hoje. Jogos são hoje, amanhã e quinta-feira. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver quem vai se classificar para as oitavas de final. Espero que o nosso Coringão esteja classificado para as oitavas de final. Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês aqui é a respeito de Rodrigo Garro, hein, rapaziada? Vocês assistiram ontem os takezinhos no Instagram, né, do treinamento do Corinthians. Cara, até encheu meu olho de lágrima vendo o Garro treinar junto com o elenco. Puta, eu espero que esse cara volte logo. Eu achei que ele ia voltar agora contra o Novo Horizontino, mas provavelmente não vai voltar agora, rapaziada. Tô lendo algumas matérias aqui. O Corinthians está tentando fazer com que ele volte em algum jogo antes da parada do Mundial, no meio do ano, mas tá bem complicado. O Corinthians tá com medo também de ter uma lesão e se agravar essa lesão de novo dele. Então o Corinthians está com muito respaldo, muito pé no chão em relação ao Rodrigo Garro. Eu acho assim, já poderia relacionar o jogador, já poderia levar o jogador para os jogos, já sentir vestiário de novo. Eu sei que ele tá indo para a Neoquímica Arena, ele tá até postando, né, rapaziada? Ele não tá no vestiário, não tá sendo relacionado para os jogos, mas ele está indo para a Neoquímica Arena assistindo os jogos lá, mas seria importante já ser relacionado, já ir para o jogo, já para o campo, pelo menos fazer o aquecimento ali para o corintiano ver logo, volta logo, Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, volte logo, porque o Corinthians precisa muito do seu futebol, e o Memphis Depay também, né, rapaziada? Memphis Depay que provavelmente vai ser desfalque, provavelmente não, já vai, claro, já que dá pra cravar que vai ser desfalque nesse jogo de quarta-feira, até porque ele não tá treinando, a lesão dele, eu falei pra vocês, não era uma lesão muito tranquila. Todo mundo falando, Memphis é pipoqueiro, Memphis é pipoqueiro. Eu falei, rapaziada, não é uma lesão muito tranquila, então ele provavelmente não vai estar disponível nesse jogo de quarta-feira também. Esperamos que no final de semana ele consiga voltar contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então, uma notícia boa é ver o Rodrigo Garro treinando junto com seus companheiros, dando passe, dando assistência, fazendo gol, rapaziada. Isso me empolga e me empolga muito ver Rodrigo Garro de volta no Coringão. Outro assunto que eu queria falar aqui com vocês, rapaziada, esse aqui eu vou falar pra você que esse me enche de... Esse é o de ontem, falando do Rodrigo Garro, falei, puta, me encheu o olho de lágrima, ver ele treinando de novo, mas esse cara aqui, rescindindo o contrato dele com o Fluminense, Renato Augusto rescindiu o contrato dele, provavelmente vai se aposentar. Muito corintiano falando, ele podia voltar pro Corinthians, rapaziada. Infelizmente, o Renato Augusto, o corpo dele não aguenta mais. Já viu no último ano que ele jogou no Corinthians, ele já não conseguia jogar alguns jogos. Eu acho assim que se ele tivesse ficado no Corinthians, principalmente o ano passado, ele ia ser aproveitado em alguns jogos, daria pra aproveitar ele, mas não em todos, rapaziada. Então assim, contratar o Renato Augusto de novo não dá. Eu só acho que o Corinthians poderia fazer uma despedida pra esse cara, mano. Uma despedida pra esse cara, porque esse cara representou a camisa do Corinthians, esse cara representa demais. E o Corinthians, pra aposentadoria dele, eu acho que o Corinthians deveria fazer alguma coisa com o Renato Augusto, que provavelmente vai se aposentar. Ídolo, esse eu cravo. Esse cara foi ídolo do Corinthians. Renato Augusto, parabéns pela sua carreira. E, cara, só tenho a desejar o melhor pra você, irmão. Bom, e pra finalizar o vídeo de agora, Hugo Souza, eu queria falar sobre o Hugo Souza, rapaziada. Vocês viram no jogo contra o Santos, o Hugo Souza dentro do vestiário? Cara, a maneira que ele inflamou o elenco do Corinthians, a maneira com que ele falou com o elenco do Corinthians, que o Corinthians tinha que ter intensidade, tinha que jogar. Vocês viram os bastidores do jogo do Corinthians ontem? Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
Quem merece ser capitão desse time? O Maicon merece ser capitão desse time? Você tem no Hugo Souza, no gol, que representa pra caramba, principalmente nos bastidores, que dentro de campo é um líder ali que reclama, que fala com o zagueiro, que reclama com todo mundo. Por que o Hugo Souza não é capitão desse time, rapaziada? Eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Por que o Maicon é capitão desse time? O que o Maicon fez pra ser capitão do Corinthians, rapaziada? Sendo que o Hugo Souza tá lá no gol. Se tivesse o Donelli, se tivesse outro goleiro lá no Corinthians, o Hugo Souza não tivesse disponível, tudo bem. Mas o Hugo Souza tá disponível. A braçadeira de capitão tem que ir pro Hugo Souza. O Hugo Souza, ele é o xerife desse time. Ele comanda. É só vocês assistirem o bastidor do jogo contra o Santos. Então, rapaziada, é inadmissível, na minha opinião. O Hugo Souza tá dentro do campo e a faixa de capitão tá com o Maicon, mano. O Maicon, na minha opinião, nem titular deveria ser nesse time e ainda com faixa de capitão. O que o Maicon faz pra ser capitão do Corinthians, rapaziada? Bom, essa é a minha opinião. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!